Meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Nesse momento a gente vai se colocar de pé para iniciar o nosso culto nesta noite de celebração, onde a qual estaremos realizando o culto de ensino da palavra, o culto de doutrina. E você que está aí na sua casa acompanhando através da live do Facebook, também tem a oportunidade nesta noite de aprender um pouco da palavra de Deus, juntamente conosco aqui nesta noite. Daqui a pouquinho estaremos ouvindo a ministração da palavra e creio que Deus irá falar tremendamente e poderosamente ao seu coração nesta noite. Vamos orar. Após a oração, o presbítero Girnaldo vai estar cantando os hinos congregacionais e o presbítero Rafael Arcanjo estará fazendo uma leitura da palavra de Deus e o presbítero Irani também estará orando para a glória de Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade de chegar até a tua casa, Senhor, para cultuar a tua santidade, agradecer pela tua misericórdia, a fidelidade do Senhor para conosco, o teu cuidado, o teu auxílio, ó Deus. Somos gratos a ti por cada momento a qual o Senhor junto conosco, ó Pai, tem nos ajudado a enfrentar os momentos difíceis. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que chegou até aqui, meu Pai, que possamos sair daqui renovados, ó Pai, cada vez mais esperançosos, ó Deus, com mais força e vigor para caminhar nos dias difíceis que enfrentamos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um que está na sua casa, ó Deus, acompanhando, ó Pai, pela live, pela transmissão, que possam ser impactados pela tua palavra, que possam ser fortalecidos, ó Deus, pelo teu Espírito. Ó Deus, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 335 no cantor cristão, depois o 366. Aleluias. Aleluia. Primeiro, é isso aí? Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guarda, dando-me a paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, contigo sou vencedor. Dai-me graça, dai-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vinda de amor paternal. Tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dai-me graça,
senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se hoje não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito real, abre caminho temporal. Ao me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler na palavra do Senhor, carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, segundo a Pedro. 3 do versículo, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenha em mente
que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amém. Saúde a todos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor eterno, Senhor nosso, louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus, de estar na Tua casa, ó Pai, desta feita, ler um pouco da Tua palavra, Senhor, a porção da Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que esta porção lida, ó Pai amado, vá de encontro aos corações, ó Pai, promovendo e provocando aquilo que o Senhor quer, ó Deus, realizar nos corações, nos ouvintes, meu Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Pai, e que cada um, ó Pai, que nesta oportunidade participou desta leitura, Senhor amado, venha ser edificado e abençoado para a glória do Teu nome. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, o Teu santo e amado Filho, é porque nós oramos a Ti, Senhor, e nós já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos, graças a Deus. Vamos continuar cantando e celebrando o nome do Senhor. Nesse momento, o grupo Cedro vai estar com a oportunidade de trazer a sua oferta de louvor. E em seguida, a irmã Thalita Rodrigues vai estar cantando, celebrando o nome do nosso Deus. E enquanto a nossa irmã Thalita canta, a igreja tem a oportunidade de contribuir com as ofertas e com os dízimos para a manutenção do trabalho do Senhor, que continua anunciando a mensagem da salvação. Vamos cantar. Trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Tuas mãos, Deus, Tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, o meio. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que
és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, pois, oh, aleluia. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso que nós buscamos a tua presença, porque tu és o Rei dos Reis, porque tu és o Deus lá daquela criação que falou e todas as coisas se formaram, e tu continua sendo o mesmo hoje eternamente, aleluia. Tu és meu Rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Louvemos e adoremos a este Deus maravilhoso. Amém, Jesus. Graças a Deus, é bom, irmão, celebrar e cultuar o nome do nosso Deus, porque a sua fidelidade é de eternidade a eternidade. A gente vai ouvir mais um louvor pelo grupo Vozes de Júbilo, vai estar cantando. Após o Vozes de Júbilo, o pastor Barbosa vai estar orando pela nossa irmã Clayton, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Em seguida, o pastor Davi estará com a oportunidade de trazer as considerações finais, as pastorais, né, os avisos durante a semana que ainda tem dos trabalhos da Igreja do Senhor. E desde já eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Todo mundo sabe, todo mundo ajuda. Quem vai pegar o microfone para me ajudar? Ninguém, glória a Deus. Amém. Pega aí no microfone alguém para me ajudar. O grupo Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.
perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, não perdeu a fé, não perdeu nada. Não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, a fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. Se perdeu a força, se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, não perdeu a fé, não perdeu nada. Não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé, a esperança, a fé, Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé, a esperança, a fé, Deus que nunca falha. A fé que derruba muralhas, na fé, a esperança, a fé, Deus que nunca falha. Tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pela nossa irmã. Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor, por este momento, pelos louvores que foram entoados em teu nome. Ó Deus, e neste momento nós pedimos pela tua serva, Senhor, que vai agora entregar o teu recado, Pai. Usa grandemente e que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14, nós vamos meditar nessa noite.
1 Coríntios 12, 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Podem sentar. Irmãos, já que hoje é um culto de doutrina, né? E nós estamos vivendo em um momento em que nos foi colocado alguns impedimentos com relação a nos congregarmos, né? E muitos se acham numa condição de não querer mais, de achar que não é necessário essa convivência em congregação, a achar que tudo bem em casa, tudo bem pelas lives, que tá bom assim, que dá certo desse jeito. E aí eu gostaria de meditar com a Igreja do Senhor sobre esse texto de Coríntios, que parece que não tem nada a ver com isso, mas que tem sim a ver com essa questão. Então aqui o apóstolo ele vai comparar a Igreja do Senhor com o corpo. Ele vai fazer essa comparação. A igreja como corpo e nós, membros da igreja, como membros do corpo. E ele vai nos ajudar a meditar sobre a necessidade de colaborarmos, de convivermos, de em congregação abençoarmos a vida uns dos outros. Se a gente puxar um pouquinho antes desse texto aqui, ele vai falar sobre a questão da celebração na igreja, sobre os dons espirituais, né, e como eles são importantes, como eles devem ser utilizados na igreja. E aí ele vai chegar a esse ponto de falar que nós somos um corpo e que nós não podemos viver isoladamente. Não funciona isoladamente. Cada um na sua casa, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? Para início de conversa, um corpo ele só funciona bem se todos os membros cumprirem o seu papel. Imagine se, por acaso, o meu coração decidir que cansou, não vai mais bombear o sangue. O que é que vai acontecer com o resto do meu corpo? Se de repente meu braço se revoltar e disser que não vai mais trabalhar, não vai mais funcionar, não vai mais obedecer ao cérebro, o que é que vai acontecer?
com o restante do corpo? Será que o restante do corpo não vai sentir falta do trabalho daquele braço? Será que o restante do corpo não vai sentir falta do bombear do sangue que é realizado pelo coração? E se de repente, vamos dizer assim, eu ignorar uma unha encravada no meu corpo? Eu simplesmente ignorar. Está lá doendo, está lá pinicando, está lá latejando. Eu vejo o pus. Eu sei que precisa de tratamento, mas eu ignoro. Eu faço de conta que não me diz respeito, mas está lá no meu corpo. Então, a primeira coisa que eu penso, que eu reflito com relação a esse texto, é que um corpo, ele só funciona bem, ele só é saudável, ele só desenvolve-se bem, só é, vamos dizer assim, um corpo sadio, se todos exercerem a sua função corretamente. Se todos fizerem, cumprirem o seu papel. Então, não adianta eu reclamar de quem não faz, porque não vai resolver. Não adianta eu olhar para meu braço que não está funcionando e reclamar. Não adianta eu olhar para minha unha encravada e reclamar. Eu tenho que fazer a minha função. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que desempenhar o meu papel e procurar tratamento para aquelas outras partes do meu corpo que não estão funcionando como deveria. E o tratamento é com o médico dos médicos. O tratamento tem uma clínica especializada, porque nós não estamos ao léu. Nós somos o corpo de Cristo. Foi isso que Paulo disse aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então, só funciona bem se todos cumprirem o seu papel. Não adianta reclamar se eu não faço o meu papel. Se eu não faço o meu papel, é muito fácil reclamar dos outros e achar que só está acontecendo alguma coisa que não deveria estar porque o outro não está fazendo o meu papel. Não está fazendo o seu papel. Mas aí porque a Bíblia não é sobre eu analisar a vida do outro. A Bíblia é sobre eu analisar a minha vida. A Bíblia não é sobre apontar pessoas, é sobre apontar para dentro de nós e para aquilo que precisa ser mudado em nós. Segunda coisa que eu percebo, que quando Paulo começa aqui, nessa parte que a gente leu, ele diz no 14, não, o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele vai dizer no versículo 15, se disser o pé, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Né? Aqueles membros que se revoltam, que não querem exercer a função para a qual foram chamados, que acham que não precisam, que queriam estar em outra função, que acham que ele desempenharia um melhor papel naquela outra função, e fica aquela, vamos dizer, aquela dificuldade, né? Mas o certo é que nós todos somos importantes, desde aquele que exerce a função de unha, até aquele que exerce a função de coração, até aquele que exerce a função de pele, a função de braço. Aí vocês entendam que eu estou fazendo a ligação, a comparação com o corpo, matéria, mas vocês entendam espiritualmente. Então são as funções simples, são aqueles trabalhos que parecem irrelevantes dentro da igreja, mas cada um tem o seu papel, a sua importância, a sua significância no reino de Deus. Então nós devemos cuidar para que isso funcione, para que dê certo, para que tudo se desenvolva da melhor forma, porque o que atinge o outro também me atinge, porque eu sou do corpo. Então os membros, eles cuidam uns dos outros, material e espiritualmente. E aí temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Quando eu falo de cuidar, os membros cuidam uns dos outros, né? Porque a mão ajuda a limpar todo o corpo, o coração bombeia o sangue para todo o corpo, a pele cobre todo o corpo. Então, um membro contribui com o outro, um membro cuida do outro. Mas a gente tem que ter o cuidado, espiritualmente falando, e trazendo esse exemplo, nessa questão de cuidar do outro, não é se meter na vida do outro.
não é resolver o problema do outro. Esse cuidar, tanto materialmente como espiritualmente, deve ter o direcionamento de Deus. Porque às vezes a gente vai se meter naquilo que Deus está tratando. Eu estava comentando com uma pessoa um dia desse que às vezes a gente tem uma pressa tão grande de ajudar, por exemplo, materialmente, e é Deus que está tratando com aquela pessoa. Aí você leva a peia junto com ela, porque você foi mexer no que Deus estava tratando. Então, quando você observa no seu corpo algum problema, alguma dificuldade, falando do corpo de Cristo, da igreja, de que você faz parte, a primeira coisa que você deve fazer é consultar o médico. É levar para o médico, é apresentar-se ao médico e falar para o médico aquilo que você está enxergando como doença no corpo, o que é que o médico lhe orienta que você faça. Qual é a medicação que ele receita? Oração. Ora pelo seu irmão. Se ele lhe orientar a falar, a exortar, você vai lá, fala e exorta, se for orientação de Deus. Se ele lhe orientar a tirar o dinheiro do bolso e ajudar, porque ele está passando necessidade material, você vai lá, tira o dinheiro do bolso, ajuda. Mas a primeira atitude, nós devemos cuidar sim uns dos outros, tanto materialmente como espiritualmente, mas a primeira atitude deve ser apresentar o problema ao médico. Porque o médico, ele sabe o medicamento adequado para cada enfermidade. E mesmo que uma enfermidade de um seja parecida com a de outro, mas às vezes o medicamento de um não serve para o outro. Já aconteceu da pessoa dizer, olha mulher, toma esse remédio que para mim deu certo. E eu tomei e não deu certo. E era a mesma enfermidade. Então a gente tem que ter esse cuidado. O corpo, aqui ele está dizendo, ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Eu não sou desse corpo porque eu não sou isso. Eu não sou o pé, então eu não sou do corpo. Eu não sou a mão, então eu não sou do corpo. Não, todos que aceitaram a Jesus Cristo genuinamente, que se converteram verdadeiramente, fazem parte desse corpo. Por mais que muitas vezes não se encaixe direito, por mais que muitas vezes seja rebelde, por mais que muitas vezes não procure estar exercendo a função para a qual Deus lhe chamou, mas faz. Mesmo sem querer, mas faz. E vai ser tratado pelo médico para poder aprender a fazer a função direito. Outra coisa que eu observo aqui é que o meu cuidado com o corpo, aquilo que a gente faz para ajudar o nosso próximo, mesmo que ninguém esteja vendo, mas nos ajuda. Nos faz amadurecer, nos faz melhorar como seres humanos. Nos faz chegar mais perto daquilo que Deus quer para nós. Então eu acho interessante, eu acho lindo quando Paulo compara nós, igreja do Senhor, com o corpo, por isso. Porque eu consigo enxergar tudo isso, né? Que às vezes a gente quando para, né? A gente para meditar, que tem muita gente que olha para a nossa cara e não acha muito agradável. Olha para a nossa cara e não acha muito interessante conviver. Aí se a gente parar para refletir, olhar assim, meditar, às vezes eu me olho no espelho e não gosto muito de certas partes do meu corpo. Queria que fosse diferente, mas eu não posso arrancar. Entendeu? Tem gente que vai lá para o médico, faz a cirurgia plástica e artificialmente se torna parecido com aquilo que queria ser, mas nunca vai ser totalmente 100%. É tanto que quem faz uma plástica quer fazer outra, depois quer fazer outra, depois quer fazer... Porque não está satisfeito. Então não adianta nós olharmos para o corpo. Nós ficarmos todo o tempo olhando para os defeitos do corpo. É como se nós estivéssemos diante do espelho comparando as nossas imperfeições com a beleza dos outros. A gente vai ficar deprimido. A gente vai ficar entristecido. Mas eu queria tanto que minha igreja fosse assim, mas a minha igreja é não sei como. Eu queria tanto que funcionasse assim, mas funciona não sei como. Não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é eu aceitar e contribuir e fazer a minha parte para que esse corpo funcione bem. E não olhar para o corpo, mas olhar para aquele que formou o corpo.
olhar para Cristo e tirar a nossa visão do que é e do que não é do jeito que nós queremos que seja, vai nos ajudar a continuar. Vai nos ajudar a continuar cuidando desse corpo, vivendo nesse corpo, participando e exercendo a nossa função nesse corpo imperfeito, que é igual a nós, que também somos imperfeitos, que também somos tortos, que também precisamos ser tratados. Então, quando eu vejo Paulo falando isso, eu tenho essa visão de que é nesse sentido que ele está falando, que se nós vivermos, se nós agirmos como corpo, nós teremos a oportunidade de exercer e receber companheirismo, de aprender a se comunicar, dar e receber amor, desenvolver a tolerância, a empatia com o outro, exercitar o perdão, estabelecer um relacionamento de benefício, né? Nós vamos ter a oportunidade de ficar próximos uns dos outros e aprendendo uns com os outros e convivendo uns com os outros e amadurecer espiritualmente. Se nós aceitarmos essa visão de corpo e decidirmos que nós queremos fazer parte desse corpo do jeito que é para ser. Aí você vai dizer, mas isso não acontece. Isso não funciona, isso é mito. É o que o inimigo quer, que a gente pense. Sabe, o inimigo não quer que a gente volte a se congregar. O inimigo não quer que a gente viva como um corpo. O inimigo não quer que a gente se entenda a igreja do Senhor como um corpo. Ele quer que cada um pense que pode viver do seu jeito, aonde está, do jeito que quer, da forma que quer. É isso que o inimigo quer. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, o texto vai dizer assim, vai ser bem nesse sentido. E aí nos ajuda a mantermos o foco. Hebreus 10 e 25 vai dizer, vou começar do 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Então, quando ele diz aqui no texto, consideremos-nos uns aos outros, é nesse sentido de corpo. Sabe? É olhar para o seu irmão fraco, cheio de defeitos, e se enxergar também como uma pessoa que tem defeitos. Que não ter essa posição de superioridade e achar que aqui você está se estragando. E que lá na sua casa, sozinho, isolado, você está muito bem, está muito bom. Porque é isso que o inimigo quer. E aí no versículo 15, a gente vai ter essa questão aí, ó. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então você pode se revoltar o quanto você quiser, que você vai ter que ser tratado até você voltar para o lugar que você deve estar. Porque só em você achar que não é do corpo, ou você dizer que não é do corpo, você não deixa de ser. Né? Você precisa ser igual ao seu irmão para ser do corpo? Você precisa estar na mesma posição que o outro para ser do corpo? Não. Porque como o texto diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? No versículo 17. Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Então você não precisa ser igual ao seu irmão, nem exercer a mesma função, nem exercer o mesmo cargo, nem estar na mesma função do seu irmão, para fazer parte do corpo, porque cada um de nós tem a sua função. Então, seja você mesmo, dentro dos padrões de Cristo, é claro, porque o egoísmo, o egocentrismo, essa questão de deixar a personalidade dominar todas as coisas não dá certo para o cristão. Então, seja você mesmo, mas dentro dos padrões que Cristo estabeleceu, e exerça aquilo para o qual Ele lhe chamou dentro do corpo. Se foi uma função simples, que ninguém está enxergando, que ninguém está vendo, que ninguém dá nome, que ninguém aponta, mas Deus está vendo.
porque ele é o dono do corpo. Ele é quem toma de conta do corpo. Então nós precisamos ter essa visão e precisamos ter esse entendimento. E no versículo 18 do texto que a gente leu, diz assim: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, quando você se aceita, quando você coloca à disposição de Deus para que Ele faça na sua vida aquilo para o qual Ele lhe planejou, tudo se encaminha, tudo dá certo. Mas enquanto a gente fica estribuchando, dizendo, eu não sou a mão, eu não sou do corpo. Porque eu não estou fazendo a função de braço, eu não sou do corpo. Eu não quero ser do corpo sendo mão, eu só quero ser do corpo se eu for o coração. Eu não quero ser do corpo sendo o pé, eu só quero ser do corpo se eu for a cabeça. Não dá certo, não vai funcionar. Entendeu? Às vezes não existe a unidade linda e maravilhosa que a gente quer e a gente começa a apontar para A, B e C, mas o problema está na gente. Tem que começar em nós, certo? Então exerça aquilo para o qual Deus te chamou. Nós precisamos um do outro? Precisamos. Para quê? Para amadurecer, para praticar essa palavra que nós pregamos tanto e que é tão linda da boca para fora, precisa também ser da boca para dentro, da porta da igreja para fora. É assim, é em comunidade que a gente vai poder ver se a gente tem a capacidade de amar, de perdoar quem nos ofende. É assim, vivendo em comunidade, que a gente vai ver se a gente consegue se comunicar com aquela pessoa que é espinhosa aparentemente, mas que faz parte do meu corpo. E esse conhecimento que a gente adquire na igreja, a gente leva para a vida da gente, nos ajuda em outras áreas da nossa vida. Então nós precisamos um do outro para poder nós amadurecermos, para poder nós praticarmos a palavra e para poder nós testemunharmos ao mundo de que Cristo faz a diferença na nossa vida. Aí lá no versículo 21, ele diz assim, do texto que a gente leu: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas você sabia que às vezes tem pessoas dentro do corpo que diz assim? Que se coloca, que às vezes não diz com palavras, mas a atitude de desprezo com o irmão, a atitude de desprezo porque acha que ele é inferior, acha que ele não tem condições de estar ali, acha que ele não tem condições de exercer aquele papel. A atitude com relação do irmão era como se estivesse dizendo assim: não, tira daqui, não precisa disso não precisa dele não, eu não preciso não, isso aí é um peso morto, tira que faz menos falta. Mas o apóstolo está nos dizendo no versículo 21, nós não podemos dizer isso, porque nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Um dia eu estava meditando, né? As crianças, elas não entendem muito bem as coisas, elas têm essa inocência, e às vezes elas perguntam assim: por que Deus permitiu que essa pessoa nascesse cega? Por que Deus permitiu que essa pessoa nascesse especial? Por que Deus permitiu que essa pessoa estivesse aqui nessa igreja? Por que Deus permitiu que essa pessoa estivesse perto de mim, morasse perto da minha casa, entrasse na minha história? Deus não é um Deus de acaso, não. Deus é um Deus que sabe fazer as coisas, sabe? Ele conhece o nosso interior, Ele sabe quão difícil é para nós que dizemos servi-lo, amá-lo, adorá-lo, perdoar. Então Ele vai botar aquela pessoa perto de nós que nos magoa, que nos fere, para poder a gente exercitar o perdão tantas vezes até a gente aprender a perdoar, sabe? Esse é o propósito. Aquela pessoa que não tem paciência com nada, que não sabe, não considera a paciência como algo da sua vida, Deus coloca uma pessoa que lhe importuna na sua família, perto dela, na sua vizinhança, para ela testar a paciência dela todos os dias, até ela aprender a ter paciência. Tudo tem um propósito. Então nós não podemos dizer, é como o texto nos orienta: não precisamos de ti. Eu não preciso desse irmão, eu não preciso de você, porque nós precisamos um dos outros. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, no versículo 25, ele vai dar recomendação. Ele vai dizer, né, que nós não podemos dizer que não precisamos um dos outros. E ele vai dizer, no 24 e no 25:
Os nossos membros nobres não têm necessidade disso, de exaltação, de nobreza, de proteção. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso é o que a palavra nos ensina. E se a gente for observar o padrão de Jesus para nós, sabe qual é o padrão de Jesus para nós? Lá em Mateus 7:12, ele vai dizer assim: tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Esse é o padrão de Jesus para nós, para a nossa convivência como o corpo de Cristo. Aí lá em Mateus também, 22, no versículo 39, ele vai falando sobre os 2 mandamentos mais importantes. Ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. E no 39 ele vai dizer: o segundo e semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem a ver com viver em corpo. Isso tem a ver em funcionar como corpo. E se um membro do corpo está doente, é como eu disse já aqui, todos nós devemos nos sentir preocupados. Todos nós devemos nos envolver com a cura. E aonde é que nós vamos apresentar? Nas esquinas? Não. Nós vamos apresentar ao médico. Nós vamos perguntar ao médico qual é o medicamento, qual é a indicação, qual é a direção que deve ser tomada. Procurar a cura para aquele membro pode ser orar por ele. Pode ser se acordar de madrugada e se colocar de joelhos por aquele que está envergonhando o evangelho, com o testemunho todo desmantelado, que está como se fosse aquela unha encravada no meu dedo. Sabe que quando está cheia de pus, chega a lateja, incomoda? Porque está cheio de pus, precisa ser tratado. Então, se um membro do corpo está doente, todos nós devemos sentir e procurar o médico, que é o nosso Senhor, para nos dar o discernimento do que fazer. Se o discernimento de Deus for que você chegue com a palavra, você não pode se negar, porque você faz parte do corpo. E se Ele quer lhe usar para dar uma palavra, Ele vai lhe dar o direcionamento. Mas se não, fique na sua. Fique calado, fique em oração, espere o direcionamento do médico, porque ele sabe o medicamento que deve ser usado. No versículo 26, já encerrando aqui, diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E eu gostaria de encerrar com Romanos, capítulo 15. Que esse texto fique na nossa mente no restante da noite e que nós possamos meditarmos como corpo, enxergarmos esse povo como corpo e não deixar de nos congregar, por mais difícil que seja. Vamos dizer assim, não me rejeite porque eu sou difícil. Me aceite, me suporte. Tenha paciência comigo que eu posso ser um benefício na sua vida no futuro. Aleluia, louvado seja Deus. Aí lá em Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 1, ele vai nos dar uma orientação muito forte nesse sentido. Ele vai dizer: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo
nos acolheu para a glória de Deus. Você pensando em quem era Paulo, ele estava se lembrando de quem ele era e Deus o aceitou. Então, quem somos nós? Barro, pó, cinza, imperfeitos. Mas glorificamos a Deus se vivermos em comunidade, exercendo cada um a nossa função, porque se nós funcionarmos lindamente, o nome de Deus será glorificado. Amém. Saúdo os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Graças a Deus pelos seus cuidados conosco, pois nos orienta de acordo com as nossas necessidades. E queremos dizer aos irmãos que essa semana continuam as atividades da igreja, como foi anunciado e também como orienta o nosso boletim que a gente enviou para os irmãos. No sábado nós teremos o culto da mocidade, no domingo a escola e o culto à noite, a escola de manhã e o culto à noite. Vamos estar juntos mais uma vez, estudando a palavra e também celebrando ao Senhor Deus de toda misericórdia. Vamos continuar também orando pelos que estão doentes, a questão relacionada ao Covid-19, graças a Deus, está se estabelecendo. E amanhã, a partir de amanhã, aqui na cidade já irão vacinar as pessoas com a idade a partir de 38 anos. Então, estamos chegando perto do que a gente ouve que vai equilibrar. E em breve chegaremos aí aos 70%. Segundo os dados que a gente acompanha, é que em setembro, e tomara que seja verdade, tem muita gente torcendo para que não seja, mas eu estou pedindo a Deus que aconteça assim mesmo. Em setembro, no final de setembro, toda a população brasileira estará vacinada contra o Covid-19. Mas daqui para lá a gente ainda tem algumas preocupações. É que algumas pessoas ainda continuam adoecendo e isso vai ser assim mesmo. E a orientação que a gente tem ao adoecer, normalmente a gente quer esconder, não quer que ninguém saiba. Mas esse sentimento não é bom, porque isso pode lhe matar. Quando sentir qualquer coisa nessa direção, procure o médico. O médico é quem vai dizer o que é que você deve fazer. Quando eu adoeci, eu imaginei que eu estava gripado, porque eu não sentia nada. Apenas rouco, como acontece. E eu fiquei rouco e eu pensava que era uma gripe, porque diziam que faltava ar e faltava não sei o quê. E tem aquelas peculiaridades que cada pessoa é uma pessoa.
Mas o médico foi lá em casa, como é o nome dele? O doutor Isaac, é o filho do casal ali, irmão Cesimar, irmã Cira, foi lá em casa e ele me perguntou: está sentindo o que, pastor? Eu disse: nada. Está com dor de cabeça? Não. Tem falta de ar? Não. Tem isso, tem aquilo? Não, não. E o senhor está sentindo o que? Nada. Eu não sentia nada. Mas o senhor vai fazer o exame? Eu estava com medo de fazer o exame. Eu já tinha feito aquele exame uma vez e não gostei. E eu disse a ele: mas sem eu ter sentido nada. Ele disse: é porque esse negócio começa parecido com uma gripe. Aí eu me calei. Porque entre a minha palavra e o conhecimento dele, o médico é quem sabe. E eu descobri depois que esse troço é ligeiro para matar, viu? E é por isso que muita gente morre, porque tarda, demora a tomar as providências. Então procura o médico, que ele é quem vai saber lhe dizer o que é que você deve fazer. Olha, a minha avó tinha um negócio de dizer: você faz isso assim, assim, porque isso não vai fazer a sua honra cair. Aí eu tenho que esconder para ninguém. História. A vida da gente é mais preciosa. E há muita gente querendo nos ajudar. Os médicos estão aí, eles trabalham, e a gente tem orado por eles, colocados diante do altar de Deus, e a gente sabe como é difícil, e a crítica ferrenha dos inimigos, irmãos, é uma coisa horrível, que a gente fica bestinha quando a gente vê essas críticas que são dirigidas aos funcionários da saúde. Se eles não fazem tudo, também não podem fazer tudo. O nosso país ainda está profundamente sucateado. Se gastou muito dinheiro, se deu muito dinheiro para os cuidados que se deveria ter em relação a essa doença. Mas o danado do dinheiro entrou por outro caminho e não tiveram o cuidado necessário. A gente ora e espera, no meu caso, para que os nossos netos, se tiverem alguma necessidade, Deus queira que nunca tenham, mas que a gente tenhamos uma saúde mais aparelhada, cuidada, zelada, porque também o médico não faz milagres. E aí, sem remédio, sem equipamento, sem o pessoal preparado, o Covid-19 é uma doença que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Então é uma doença nova que normalmente a gente não sabe de onde veio e para onde vai. E a única coisa que eu tenho certeza é que é coisa do cão. Isso é coisa do cão. Mas os funcionários da saúde têm feito o que podem. E a gente deve confiar neles. Não, eu confio em Jesus. Jesus é para salvação, viu? Jesus é para salvação. Jesus não ficou para receitar ou consultar sobre o Covid-19, não. Ele cura, ele dá vitória, tem dado vitória a tantos irmãos, irmãs e a pessoas no mundo inteiro, de um modo geral, mas a gente tem que procurar o médico mesmo, porque ele sabe o que é que a gente tem. A gente pensa que é uma gripe, como eu pensava.
Eu não tenho nada, dor de cabeça, não tenho nada. Aí o médico disse, mas o senhor vai e faz o exame e aí tira a dúvida. Aí eu fui, fiz o exame e estava baldeado. Graças a Deus, do jeito que começou, terminou, não teve problema, não tive nenhuma sequela, só algumas coisas que eu noto que eu não tinha antes e fiquei com elas. Em compensação, tinha outras coisas que eu tinha e desapareceram. Então, na vida é tudo assim, vai e vem, não é? Vai e vem. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Pedimos as orações pelo Edson, que é sobrinho da irmã Sebastiana Dias. O Edson está com Covid, está hospitalizado, ele mora em Lucrécia e precisa das nossas orações. Oremos por quem mais? Há tantos outros, hein? O pastor Lorival. Pastor Lorival ainda continua doente, não é Covid, graças a Deus. Da idade mesmo, já está velhinho, e é um velhinho que a gente ama muito, lá em Irecê, na Bahia. Mas ele já está velhinho, e agora já vinha fazendo hemodiálise, e agora sofreu um AVC. E complicou, mas está em casa, está conversando, está falando, ficou com um braço paralisado, mas já está movimentando. O rosto ficou defeituoso, mas já está voltando ao normal. E continuemos orando, porque o Senhor é fiel. Vou convidar o pastor Ivanildo, Pastor Ivanildo, para orar no momento do clamor sobre o altar. O nosso Deus. Vamos clamar, irmãos, e agradecer as muitas vitórias que Ele tem nos dado. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos pelos momentos que passamos na Tua casa, Senhor, na Tua presença, celebrando o Teu nome, Senhor, te agradecendo porquanto Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, despede-nos em paz, cada um para o seu lar, Senhor. Dá uma noite de paz, abençoada a todos nós, Senhor. As nossas famílias, Senhor, guarda debaixo da Tua boa mão. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos apresentar aqueles que estão enfermos, Senhor, que necessitam do toque das Tuas mãos, da cura divina, Senhor. Meu Deus, estende agora a Tua mão e visita, Senhor, os hospitais, os que estão, Senhor, na UTI, os que estão entubados, Senhor, aqueles que estão sofrendo, Senhor, visita agora e repreende, Senhor, todo mal, no nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, incluir nas nossas orações a família do Teu servo, do irmão José Inácio, Senhor, que partiu para o Senhor. Deus, dá o consolo àquela família, guarda, porque Tu és o Deus que cuida e o Deus que consola. Nós te pedimos, Senhor, todas essas bênçãos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho amado, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.